And I am still and waiting in the silence until you come and sit alone with me. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Glória a Deus. You raise me up so I can stand the mountain. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né, que nos conduz. Somente Deus tem a condição de transformar o nosso coração. Então nós estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria de hoje mostrar para você que a maior vontade de Deus é que você o conheça. Conheça em toda a sua plenitude, em toda a sua graça, sua glória. O nosso Deus, ele não está longe para que possamos falar. Está muito longe. O nosso Deus, ele não sumiu para que possamos falar como nós devemos encontrá-lo. Bem, ele está bem perto de nós. Eu quero falar hoje de 3 chamados, 3 pessoas que foram ouvidas, foram escolhidas por Deus. Uma delas é o jovem Samuel, um grande homem de Deus, um profeta. Quero falar de outro profeta também chamado Isaías. E quero falar também de um jovem chamado Natanael. Você vai ver que esses três homens tiveram um encontro com Deus. E as suas vidas não foram a mesma. Deus se manifestou a eles. E quando esses homens abriam a boca, era o próprio Deus falando. No caso de Samuel, tudo que ele falava, nenhuma palavra caía por terra, porque Deus era com ele. Lá em 1 Samuel, eu vou ler apenas um versículo e o versículo-chave para você entender o que é o chamado de Deus para uma mulher, para um homem. Como que Deus chama, né? Então, 1 Samuel, capítulo 3, olha só, meus irmãos, o que diz assim. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: E o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. Irmãos e irmãs, aqui já é a 3ª vez que Deus estava chamando Samuel. Até então ele ouviu a voz, mas ele não sabia identificar qual voz era essa. Ele não sabia como identificar a voz de Deus. Ele estava deitado ali perto ao sacerdote Eli, e Deus apareceu falando: Samuel, Samuel. E ele correu lá para Eli porque achava que era o sacerdote chamando ele. Ele foi uma, foi 2, e na 3ª vez o sacerdote percebeu que era Deus querendo falar com o menino. Até que o sacerdote Eli o instruiu assim, dizendo: olha, quando você ouvir novamente essa voz, você diz: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, e Deus voltou a falar com ele, e agora o Samuel atendeu a voz e disse: Senhor, eis-me aqui. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Deus então
passou a se manifestar na vida de Samuel. Não era mais Samuel que falava, era Deus que falava através de Samuel. Mas ele entendeu como receber a voz de Deus. A palavra de Deus, quando ela é iluminada no nosso coração, nós não somos mais os mesmos. Quando o homem, quando uma mulher decide falar segundo o coração de Deus, você pode ter certeza que essa pessoa muda a sua casa, que essa pessoa muda o seu bairro, que essa pessoa muda o seu município. Uma mulher, um homem que fala segundo o coração de Deus, não é a mesma pessoa. O próprio Deus tem um poder de alcance. Quero falar também agora de Isaías. No capítulo 6 de Isaías, é o outro chamado. Repare que Deus apareceu a Isaías, né? Ou melhor, Isaías foi levado até os céus. Eu vou ler apenas o versículo-chave para você entender que ele foi levado aos céus. E lá, o profeta, ele teve uma visão, né? Uma visão de arcanjos, ou melhor, de serafins. Serafins eram anjos de 6 asas, né? 2 cobriam o rosto, 2 das suas asas cobriam os pés, e com as outras 2, esses serafins voavam, e eles estavam por cima do trono de Deus. E havia uma glória muito grande, Isaías estava ali, uma glória que tomava de conta do mundo todo. A glória de Deus estava ali presente. E os serafins cantavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Quando o homem ouviu aquilo, Isaías, ele se prostrou. Ele tremeu, porque ele pôde ver a glória de Deus. E ele ficou com medo. Aquele lugar não era para ele. Ele não poderia estar ali. Era muito grandioso o que ele estava vendo. Até que um daqueles serafins foi lá e tocou uma brasa na sua boca, dizendo assim: olha, estão perdoados os teus pecados. Então ele pôde contemplar. Durante esse momento de manifestação, olha só o que diz a palavra. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que me dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Depois de ele ver toda aquela glória, amados, uma voz lá do céu falou assim: a quem enviaremos? Você sabia que Deus poderia enviar os anjos, que pregariam com maior perfeição? Mas Deus não escolheu os anjos. Deus escolheu homens, mulheres, sensíveis à voz do seu Espírito. Deus mostrou toda a glória para Isaías. Em outras palavras, dizendo assim: Isaías, você está vendo a minha glória? Você está vendo como é grandiosa a minha presença, o meu poder? É isso que eu quero que você anuncie. E se você ler o versículo 9 e versículo 10 de Isaías 6, você vai perceber que o coração daquelas pessoas não eram sensíveis. Irmãos, Deus precisa de um coração livre para poder se manifestar. Deus precisa de um coração limpo para que o seu poder alcance um coração. Assim como Deus chegou para Samuel, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Como que você aprende a ouvir a voz de Deus? Como que você sabe que é a voz de Deus? Quando Deus fala, algo mexe no seu coração. Quando é Deus falando, a sua alma treme, a sua alma se fortalece, se renova. Quando é Deus falando e você acata, você nunca mais será a mesma pessoa. Então, e Deus falou para Isaías: Isaías, esse povo, eles ouvem, mas eles não entendem. Eles até vê, porém não compreendem. Olha só o que eu mostrei para você. Toda a minha glória. É essa glória que eu quero que você transmita ao homem. Hoje, irmãos, nós estamos cheios de tantas coisas que ouvimos. A internet, ela é um caminho bom para levar a palavra, mas é tanta gente falando tantas coisas que
a maioria não é a voz de Deus. Te traz confusão, te traz insegurança. A voz de Deus não, ela te traz luz. O outro homem que foi tocado por Deus chama-se Natanael. João. Pega a sua Bíblia e João, olha só, olha esse chamado, que maravilhoso. No capítulo 2, né? Versículo 43, 2:43, o chamado de Felipe e Natanael. Primeiro Deus chegou a Felipe e falou assim, segue-me. E Felipe seguiu. Alguém poderia perguntar assim, mas como assim? Chega um homem vestido de pescador, ninguém tinha ouvido falar. De repente esse homem, Jesus, olha para Felipe e fala assim, segue-me. O Felipe poderia ter perguntado, mas vem cá, qual é a garantia que eu vou ter? Qual é o seguro de vida? Quando Deus fala, mexe com a alma. Quando é Deus falando, tira toda a insegurança, tira toda a incerteza. Por isso, o Felipe acatou. E esse mesmo Felipe vai até Natanael e fala assim, Natanael, eis que saiu da Galileia um homem, o Messias, o Salvador, aquele que há de livrar Israel de todo o sofrimento. E o Natanael falou assim, mas por acaso sairá alguma coisa que presta de Nazaré? Olha só, pessoal. E ele foi, junto com Felipe, ao encontro de Jesus. Antes mesmo de chegar até Jesus, olha só o que Jesus fala. 47. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse ao seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita, em qual não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde o Senhor me conhece? Respondeu Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel. Natanael se rendeu. Quando Natanael estava chegando, Jesus falou assim, eis aí um verdadeiro israelita, o qual não há dolo. O Natanael perguntou, mas de onde o Senhor me conhece? Eu te vi debaixo de uma árvore. E Natanael se converteu. Só Deus sabe e Natanael sabe o que aconteceu ali naquela árvore. Sabe aquela oração da mente? Ninguém ouve a não ser Deus. Só Deus pode fazer uma leitura do seu coração, mas ninguém. Por que Natanael se rendeu? Porque ele sabia que era Deus que tinha falado com ele ali. Só ele sabe o que ele falou naquela árvore. E Jesus era Deus. Primeiro, Samuel aprendeu como ouvir a voz de Deus. Segundo, Isaías viu toda a glória que é o poder de Deus. E agora Natanael se converte por apenas uma palavra, eu te vi numa árvore. Quando é Deus falando, Deus ele fala ao seu coração. Deus ele transforma a sua vida. Se o que eu estou falando vem do coração de Deus, ele vai trazer alegria para você. Ele vai trazer paz para você. Ele vai trazer felicidade para você. Deus ele não quer ver você nesse sofrimento, nessa situação, desanimado, triste. Ele quer mudar a sua história. Eu gostaria de orar por você. Não há distância que o poder de Deus não possa ir. Aonde você está? De onde você está me ouvindo? Eu não sei. Por esse mundo, por esse Brasil, eu não sei. O poder de Deus vai te alcançar hoje. Eu posso orar por você? Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome poderoso de Jesus. O Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Isaías. O Senhor chamou Natanael. E todos foram tomados pela grandeza do teu poder, meu Pai. Quando o Senhor fala, o Senhor convence. Ah, meu Pai, eu estou orando aqui por pessoas que sofrem com depressão, pessoas desenganadas,
separadas, pessoas sobre o efeito de álcool, de antidepressivos, pessoas que já buscaram de todos os lados tratamento para a sua dor. Pai, mas só o Senhor pode mudar essa história. O poder de Deus, visite essa pessoa agora. Seja livre agora dessa angústia. No poderoso nome de Jesus, seja livre desses pensamentos de suicídio. No poderoso nome de Jesus, seja livre de toda angústia da sua alma. O poder de Deus te toca neste momento. O poder de Deus chega aonde o homem não pode chegar. Esses homens foram convencidos pelo poder de Deus. E você será convencido a partir de hoje. Seja livre agora. Seja livre dessas doenças. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja liberto. Que a graça, que o poder de Deus te alcance. Seja curado. Em nome de Jesus, eu libero a cura sobre a sua vida. Seja transformado no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Você acredita que Deus te visitou? Então eu gostaria que você me ajudasse na evangelização. Desse um oi, né? Porque o YouTube ele divulga, né? Se inscreva também. Cada pessoa que se inscreve eu considero como uma alma. Estarei orando por você. Ainda que eu não te conheça. Eu não sei de onde você está me vendo. Mas foi Deus que colocou você aqui para ouvir durante esses minutos. Que a boa mão de Deus te alcance. Até o próximo vídeo. Tem mais vídeos aí, assista. Tem umas mensagens de Deus ao seu coração. Deus te abençoe. No poderoso nome de Jesus.